Fala galera, tudo bem com vocês? Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Falando sobre o assunto de retas paralelas cortadas por uma reta transversal, eu tenho aqui 6 casos. Analisando essas duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, numa linguagem bem popular, quando eu tenho um ângulo no mesmo lado, um dentro das retas paralelas e um fora, isso quer dizer que esses ângulos eles são correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles são congruentes. E o que são congruentes, professor Tony? Quer dizer que esses ângulos eles são iguais. Alternos internos, como a palavra já diz, na linguagem bem popular, alterno vem de alternar, alternando de um lado a outro, internos dentro das retas paralelas, alternando dentro das retas paralelas. Alternos externos, alternando, como a palavra já diz, só que fora das retas paralelas. Um ângulo oposto pelo vértice de um lado a outro. Todos esses ângulos que eu falei aqui são ângulos congruentes, ou seja, são todos os ângulos iguais. Agora, nos colaterais internos, a palavra colateral quer dizer no mesmo lado, interno, dentro. No mesmo lado, os dois ângulos dentro das retas paralelas. Por isso são chamados de colaterais internos. Nos colaterais externos, estão fora das retas paralelas, porém, colaterais no mesmo lado, sendo fora. Só nos colaterais internos e colaterais externos, em que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Exemplo 1. Analisando essa questão do exemplo 1, observe primeiro que esses ângulos aqui, nas retas paralelas, eles são alternos, alternando de um lado a outro. Alternos internos. E nos ângulos alternos internos, isso quer dizer que um ângulo é igual ao outro, porque são ângulos congruentes. Se um ângulo é igual a outro ângulo, então eu posso fazer a igualdade desses dois ângulos aqui. Então, fazendo a igualdade destes dois ângulos, vai ficar letras no primeiro membro, números no segundo membro, até porque é uma equação do primeiro grau. Então, 3x, passando esse x para o primeiro membro, se ele está positivo, ele vem negativo, igual a 10 graus, que já está lá, e passando o menos 30, se ele está negativo, vai positivo. 3x menos x vai dar igual a 2x. 10 mais 30 é igual a 40. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 20 graus. Observando o exemplo 2, eu tenho aqui um ângulo de 130 graus, um ângulo de 80 graus e um ângulo x, que é o que eu quero encontrar. Só que nesse tipo de questão será necessário construir uma reta paralela às retas que já tenho aqui. Nesse vértice aqui. Então, o primeiro passo é você construir uma reta imaginária nesse vértice. No momento que eu faço essa reta imaginária, eu tenho aqui, olha, duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, caso eu continuasse aqui. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte nesse tipo de questão. Observe que esse ângulo aqui, em relação a esse pedacinho, eles são ângulos alternos internos. Se eles são ângulos alternos internos, tem o mesmo valor. Então, pensa comigo. Se essa abertura é uma abertura de 180 graus, então esse pedacinho aqui vale quanto? Então, basta você pegar 180 menos 130. E 180 menos 130 vai ser igual a 50. Então, esse pedacinho aqui vale 50 graus. Se esse pedacinho vale 50 graus, usando uma linguagem bem popular,
Esses ângulos são alternos, também tem o mesmo valor. Então aqui será 50 graus. 80, se eu já tenho 50 graus para 80 graus, aqui vale quantos graus? 80 menos 50, 30 graus. Esse ângulo, em relação a esse outro ângulo, observe as duas retas paralelas e a reta transversal aqui, eles são correspondentes. E como são correspondentes, olha, um dentro e um fora no mesmo lado, na linguagem popular, tem o mesmo valor. Isso quer dizer que o valor de x vale 30 graus. Observando o exemplo 3, vou criar uma reta imaginária nesse vértice aqui. Aqui também nesse outro vértice eu posso construir uma reta imaginária. No momento que eu construo essas retas imaginárias, eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Observe que esses dois ângulos, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, tem o mesmo valor. Então aqui vai ser 70 graus. Se já tenho 70, esse pedacinho vale 30 graus. Se aqui é 30 graus, e analisando esses dois ângulos, eles são alternos, internos, dentro dessas duas retas paralelas aqui, imaginárias. Então aqui vai valer 30 graus também. Como o ângulo vale 80 graus, se esse pedacinho vale 30, esse outro pedacinho aqui vai valer 50 graus. E para finalizar a questão, observe que esses dois ângulos, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes têm o mesmo valor. Isso quer dizer que x vale 50 graus. Professor Tony, olhando essa questão, não consigo visualizar se esses ângulos eles são correspondentes, alternos ou colaterais. O que posso fazer numa questão como essa? Olha, esse ângulo aqui, eu posso colocar ele nesse outro ângulo, porque esse ângulo ele é o mesmo, ele é um oposto pelo vértice. Se ele é um ângulo oposto pelo vértice, ele tem o mesmo valor. Então, x menos 25 ele pode ser colocado muito bem aqui. X menos 25 está nesse ângulo aqui, mas ele também pode ser representado nesse outro ângulo, porque ele é oposto pelo vértice. Então, observando que eles são colaterais internos, eu posso somar os dois ângulos e fazer a igualdade a 180 graus. Então, 2x mais 40 graus mais x menos 25 graus é igual a 180 graus. 2x mais x, 3x, 40 menos 25, mais 15 graus, igual a 180 graus. Passando 15 graus para o segundo membro, 3x é igual a 180 graus menos 15 graus. 3x é igual a 180 menos 15 graus, 165 graus. 3 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 165 graus dividido por 3. 165 dividido por 3, 55 graus. Analisando agora essa questão, então esses dois ângulos aqui, eles são alternos internos. E nos ângulos alternos internos, você já sabe que um ângulo é igual ao outro. Então, fazendo a igualdade dos dois ângulos, para encontrar primeiro o valor de x, organizei, fiz a igualdade. Então, letras no primeiro membro, números no segundo membro. 3x, passando 2x menos 2x, é igual a 20 graus. 3x menos 2x, x, igual a 20. Encontrei o valor de x, mas ainda assim falta achar o valor de y. O que fazer, professor Tony? Se 2 vezes 20 vai ser igual a 40, e esse ângulo em relação a esse ângulo aqui, para que você visualize melhor, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes têm o mesmo valor. Se tem o mesmo valor, eu vou fazer a igualdade dos dois. Então, y mais 10 graus é igual a 40 graus. Passando 10 para o segundo membro, y é igual a 40 menos 10.
y é igual a 30 graus. Como a questão está pedindo a soma de x mais y, então eu posso fazer 20 mais 30, que é igual a 50 graus.